Você já sentiu aquele alívio profundo quando um compromisso é cancelado e, de repente, o silêncio da sua casa parece o som mais bonito do mundo? Talvez te chamem de antissocial, mas e se eu te dissesse que essa sensação não é estranheza e sim sabedoria emocional? Vivemos em um mundo que idolatra a hiperconexão. Quanto mais gente à volta, mais bem-sucedido você parece. Mas há quem encontre a verdadeira força no oposto, no som do próprio pensamento, na solidão escolhida, na calma de simplesmente existir. Imagine por um instante. Todos estão em festas, conversas, barulhos, e você sozinho sente-se inteiro. Mas o que ninguém te contou é que existe uma psicologia profunda por trás disso. E se você entender, vai perceber que a sua reclusão não é fuga, é poder. Algo, entretanto, pode estar te impedindo de viver essa verdade de forma plena. Você pode estar confundindo a solidão que cura com o isolamento que adoece. Pode estar, sem perceber, cruzando a linha entre o silêncio que liberta e o vazio que aprisiona. Hoje, neste vídeo, nós vamos desvendar o que realmente significa amar a solidão e como esse amor pode ser a chave para se entender, se curar e até criar uma vida mais autêntica. Você vai descobrir os 4 perfis de pessoas que se sentem melhor sozinhas e vai entender se o que você sente é força, introspecção ou um sinal de alerta. Então, fique até o final, porque este vídeo vai te mostrar um lado da mente humana que poucos têm coragem de encarar. E se você quer continuar aprendendo sobre psicologia, filosofia e autoconhecimento profundo, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui a gente não fala de superficialidades, mas da verdade que transforma. O refúgio invisível, quando o silêncio vira armadura. Há momentos em que o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Você chega em casa, fecha a porta, e de repente o mundo lá fora desaparece. Os ruídos, as cobranças, as expectativas. O que resta é o som da própria respiração, o ritmo do coração voltando ao compasso natural. Para muitos, esse instante é apenas um intervalo, mas para alguns, é uma necessidade vital, um ato de sobrevivência emocional. Essas pessoas não buscam o isolamento por fraqueza. Buscam porque aprenderam, às vezes da forma mais dura, que o barulho do mundo pode destruir aquilo que ainda resta de inteiro dentro delas. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando como destino, e talvez por isso, o silêncio em casa se torne um espelho cruel, porém necessário. É nesse espaço íntimo, sem plateia, que a mente começa a processar os choques e feridas invisíveis do cotidiano. A solidão, então, se transforma em uma espécie de armadura psíquica, não de ferro, mas de introspecção. Ela protege o que ainda está se recompondo. É o abrigo onde a alma se recolhe para lamber suas feridas, reorganizar os pedaços e compreender o que o mundo ainda não tem paciência para escutar. Mas há um detalhe que poucos percebem. Esse retiro não é uma fuga do real, e sim um retorno ao essencial. Enquanto o mundo cobra pressa, o recluso escolhe pausa. Enquanto todos competem por atenção, ele busca compreensão. Há poder nisso. O tipo de poder que nasce não da força bruta, mas da capacidade de suportar a própria presença, sem precisar de distrações para se sentir vivo. Porque estar só é encarar-se sem filtros. E encarar-se é o primeiro passo do autodomínio. A virada ocorre quando você percebe que o silêncio não é ausência de movimento, é preparação. Tal como o arqueiro que estuda o vento antes de lançar a flecha, a mente que se recolhe está acumulando precisão. A solidão, nesse sentido, é um campo de treinamento invisível. É nela que você aprende a suportar o desconforto da verdade e a distinguir entre o que te fortalece e o que apenas ocupa espaço. Quando você emerge desse refúgio, algo mudou. Não o mundo, mas o modo como você o enfrenta. Então, da próxima vez que sentir a necessidade de ficar sozinho, não se culpe. Questione-se. Será que estou me escondendo do caos ou me preparando para atravessá-lo com mais lucidez? Porque o verdadeiro poder não está em fugir do mundo, e sim
em dominar o próprio silêncio, a ponto de poder voltar a ele sempre que quiser, não como um refém, mas como um estrategista que sabe que, às vezes, o recolhimento é a forma mais alta de resistência. A máscara social e o teatro do ego. Vivemos em uma era onde a aparência pesa mais do que a essência. Todos nós, sem exceção, participamos desse grande teatro, um palco onde o aplauso vale mais do que a verdade, e a autenticidade, muitas vezes, é sacrificada pela aceitação. No trabalho, você veste a máscara da competência inabalável, com os amigos, a do bom humor, na família, a da estabilidade, e nas redes sociais, a do sucesso. Cada uma dessas versões é uma pequena ficção cuidadosamente construída para evitar o desconforto de mostrar quem você realmente é. Maquiavel compreenderia perfeitamente esse jogo. Ele sabia que o poder, em qualquer esfera, exige encenação. Mas o que acontece quando o ator se perde no próprio personagem? A reclusão, o simples ato de estar sozinho, revela aquilo que a sociedade insiste em esconder. O preço psicológico de viver interpretando. Quando as portas se fecham e o silêncio retorna, o ego despido se vê nu diante de si mesmo. É nesse instante que o desconforto aparece. O riso forçado das reuniões ecoa em sua cabeça. As palavras ditas apenas para agradar pesam como chumbo na consciência. Você percebe que, durante o dia, agiu mais como uma ideia de quem deveria ser do que como você de fato é. E o corpo sente. O cansaço não é físico, é moral. O esgotamento nasce de sustentar papéis que não te pertencem. Jung chamaria isso de conflito entre o eu social e o eu verdadeiro. A máscara é necessária. Ela permite que convivamos em sociedade, que desempenhemos funções, que protejamos partes vulneráveis de nós. Mas quando ela se torna permanente, quando esquecemos o rosto por trás dela, nasce o vazio. A solidão então cumpre um papel quase sagrado. Ela é o momento em que o ator deixa o palco e volta ao camarim da alma. É ali, longe dos olhares e dos aplausos, que você pode respirar sem representar. Pode ser feio, contraditório, imperfeito, e por isso mesmo, real. A virada acontece quando você entende que dominar suas máscaras é muito mais poderoso do que destruí-las. Não se trata de rejeitar o personagem, mas de saber quem o comanda. Homem que conhece suas máscaras não é manipulável. Ele as usa com consciência, como um estrategista que domina o próprio disfarce. O problema é quando o disfarce o domina. O verdadeiro autodomínio começa quando você aprende a alternar entre o papel e o silêncio, entre o palco e o bastidor. Por isso, na próxima vez que estiver sozinho, olhe-se com atenção. Pergunte-se: o que sobra de mim quando todos os papéis se desfazem? O que ainda existe quando não há ninguém para aplaudir? Essa é uma pergunta perigosa, mas também libertadora, porque o que você descobrir nesse espelho silencioso pode ser desconfortável, mas será pela primeira vez verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é a única máscara que não sufoca. O arquiteto da mente. Criar, controlar e transcender. Existe um tipo de solidão que não nasce do cansaço do mundo, mas da necessidade de mergulhar nele por dentro. É a solidão dos que constroem, daqueles que precisam do silêncio, não como fuga, mas como ferramenta. Nietzsche acreditava que o homem que deseja criar algo grandioso precisa suportar a distância da massa. Precisa aprender a caminhar sozinho para ouvir o som das próprias ideias. E é nesse território do isolamento voluntário que nasce o arquiteto da mente, aquele que usa o tempo a sós para organizar o caos interno e moldar algo novo a partir dele. Quando o mundo silencia, o pensamento se expande, as distrações se dissipam, e o que antes era ruído se transforma em linguagem. É nesse estado que surge o flow, o ponto onde o tempo desaparece e a consciência se concentra por completo naquilo que faz. O artista, o programador, o escritor, o pensador, todos conhecem esse transe. É a mente operando em potência máxima, sem interrupções, sem máscaras, sem necessidade de aprovação. Nesse momento, a solidão se torna o ateliê do espírito. É ali que o invisível ganha forma,
que o caos se torna criação e que a introspecção revela sua força mais perigosa, a de transformar pensamento em poder. Mas há algo que torna essa jornada ainda mais profunda. Quem domina o silêncio aprende a controlar não apenas o ambiente, mas também o próprio fluxo de consciência. Aprende a reconhecer o instante em que a mente quer se dispersar, o impulso de fugir, o medo do vazio, e em vez de ceder, permanece. Essa permanência é o exercício máximo da vontade. É Maquiavel aplicado à mente. Controlar o território interno antes de tentar controlar o externo. Porque quem não governa o próprio caos, acaba governado por ele. E aqui vem a virada. A solidão pode ser seu maior laboratório ou sua prisão mais sofisticada. Depende de como você a utiliza. Se você entra nela para pensar, ela te fortalece. Se entra para fugir, ela te consome. O arquiteto da mente é aquele que compreende essa diferença. Ele usa o silêncio como cinzel, lapidando pensamentos até que se tornem convicções. Enquanto os outros falam sobre viver, ele constrói significado. Enquanto o mundo busca distração, ele busca profundidade. Portanto, da próxima vez que estiver sozinho, experimente não lutar contra o vazio. Mergulhe nele. Permita que o desconforto inicial se transforme em clareza. É ali, nas horas em que o tempo parece parado, que você começa a desenhar o mapa da própria consciência. E quando sair desse mergulho, sairá com algo que o mundo jamais poderá tirar: autonomia mental. Porque quem domina o próprio pensamento já transcendeu a necessidade de aprovação. E esse é o primeiro passo para criar algo que realmente mereça existir. A sombra e o espelho. Entre a liberdade e o abismo, Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. É nesse ponto que a solidão deixa de ser apenas descanso e se transforma em espelho. Um espelho sem filtros, onde o reflexo mostra não o que você gostaria de ser, mas o que de fato é. Quando o mundo se cala e você se vê sem disfarces, começa a perceber o peso das próprias contradições, as intenções disfarçadas de bondade, os medos que se escondem sob justificativas nobres, a vaidade travestida de moralidade. É desconfortável, quase insuportável, mas é também o momento mais puro de lucidez que o ser humano pode experimentar. Aqueles que suportam esse olhar para dentro descobrem uma verdade inquietante. A sombra não é um inimigo, é uma força neutra, e quem a compreende a transforma em poder. O problema é que muitos se perdem nesse mergulho. A introspecção saudável, quando levada ao extremo, vira isolamento. A autoconsciência, quando não equilibrada, vira paralisia. O silêncio, antes libertador, começa a corroer. O medo do mundo se infiltra nas frestas da alma, e o refúgio passa a ser prisão. Nietzsche chamaria isso de niilismo disfarçado de sabedoria. O perigo de acreditar que o afastamento do mundo é prova de evolução, quando na verdade é apenas medo refinado. A linha que separa o autodomínio da autodestruição é tênue. A diferença entre o eremita lúcido e o isolado quebrado está na direção do olhar. Um se recolhe para compreender, o outro para se esconder. É por isso que a solidão exige coragem. Coragem de sair do silêncio quando ele começa a te engolir. Coragem de admitir que o poder de estar só não serve para evitar o mundo, mas para enfrentá-lo com olhos mais limpos. Quando a solidão é escolhida, ela liberta. Quando é imposta pelo medo, ela aprisiona. E aqui nasce o verdadeiro autodomínio. O equilíbrio entre o dentro e o fora, entre o eu e o outro, entre o retiro e o retorno. Você só é livre quando pode transitar entre esses dois mundos sem se perder em nenhum. A solidão constrói sua alma. O contato com o mundo prova sua força. A sabedoria é manter-se inteiro em ambos. Então, antes de o vídeo terminar, faça uma pausa. Respire. Pergunte a si mesmo: estou escolhendo estar só ou apenas fugindo de algo que ainda não consigo enfrentar? A resposta sincera a essa pergunta pode mudar o rumo da sua vida. Se você sentiu esse impacto, inscreva-se agora no canal
e compartilhe este vídeo com quem também precisa olhar para o próprio espelho interior. Junte-se a essa comunidade de mentes despertas que buscam compreender a natureza humana sob a ótica da filosofia e da psicologia profunda. Aqui, você não encontra promessas vazias. Encontra reflexão, profundidade e poder. A solidão é o templo onde o espírito aprende a não temer o mundo.